Olha, preparem-se para uma ideia que parece saída de filme, mas a fonte é bem séria. Imad Mostaki. Ele foi gestor de hedge fund, criou o Stable Diffusion, um modelo de IA super usado, e a previsão dele é forte. Em uns 1000 dias, a inteligência artificial não só vai tirar um monte de gente do trabalho, como pode fazer nossa economia inteira ficar obsoleta. Ele chega a falar que o trabalho humano pode ter valor negativo. Pesado, né? É uma afirmação chocante, sem dúvida. Vindo de alguém com background dele, a gente tem que prestar atenção. Exato. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do Mustaki sobre o que ele chama de a última economia. A base é uma entrevista que ele deu para o Tom Bilio, que deu o que falar. Isso. A ideia é tentar desempacotar isso, né? Porque ele acha que os modelos atuais não servem mais. O que seria essa tal última economia e o que isso significa pra gente, no fim das contas. Perfeito. Então vamos lá. Ele começa batendo forte nos pilares da economia tradicional, certo? Sim, ele vai direto ao ponto, diz que esses modelos clássicos, utilidade, equilíbrio geral, teoria dos jogos, eles simplesmente não estão prevendo o mundo real mais. E ele tem base para falar isso? Algum exemplo prático? Tem sim. Ele cita, por exemplo, um erro gigantesco na previsão de empregos nos Estados Unidos. Coisa de quase 1 milhão de diferença. Para ele, isso não é um errinho. É sintoma de que o modelo está quebrado. E o alvo principal dele é o PIB. O famoso Produto Interno Bruto. Justamente. Ele lembra que o próprio cara que criou o PIB, o Simon Kuznets, falou lá atrás: olha, cuidado, isso não mede bem-estar. E o exemplo que o Mostaki usa é perturbador mesmo. Gastar dinheiro tratando câncer, bom pro PIB. Aumenta o gasto. Nossa. Agora, achar a cura pro câncer, diminuir o gasto. Então seria ruim pro PIB. Mostra como a métrica é falha, né? Totalmente. Expõe essa fixação só no material, é isso. Ignora outras coisas importantes. Exatamente. O PIB não enxerga o valor de uma rede forte, tipo, o quanto vale ser um centro de conexões globais. Não mede como a diversidade deixa tudo mais resiliente. E, principalmente, ignora a inteligência, o conhecimento, o saber fazer. Só conta o que dá para tocar, o tangível. É a velha história de olhar para o dedo e não para a lua. Perfeito. A gente fica obcecado com a medida e esquece o objetivo real, que deveria ser, sei lá, bem-estar, estabilidade, um futuro próspero para mais gente. Entendi. E dessa crítica toda, ele parte para construir a ideia da última economia. O que define esse conceito? Qual é a lógica dele? A pergunta-chave é: tá, e aí? O que acontece quando a IA não só ajuda, mas supera a nossa inteligência em muitas áreas? Quando o nosso trabalho de pensar perde valor e até o nosso propósito, que muita gente liga ao trabalho. É uma questão existencial, quase. Quase. E ele faz uma ligação bem interessante. Ele diz que a matemática por trás da IA aprendendo Como assim a matemática? tipo, a IA tenta diminuir a diferença entre o que ela pensa do mundo e o mundo real lá fora, né? Minimizar a surpresa, o erro. Ele diz que essa mesma matemática descreve como as empresas ou pessoas de sucesso funcionam. Peraí, como conecta uma coisa com a outra? Pensa bem, uma IA aprendendo ou uma empresa dando certo, ambas estão tentando criar um modelo interno do mundo que seja o mais preciso possível. Para quê? Para prever o que vem, para navegar na realidade sem dar com a cara no muro. Essa matemática de criar modelos precisos e se adaptar, segundo o Mustaki, é o que realmente move a economia de verdade, algo que o PIB, por exemplo, nem sonha em capturar. Faz sentido. Ele está dizendo que essa matemática fundamental captura melhor a dinâmica real do que as métricas que a gente usa. Isso. Captura a adaptação, a previsão, coisas que são essenciais para sobreviver e crescer num mundo complexo. E para tentar modelar essa complexidade toda, ele propõe o framework MIND, é isso? Exato. Mind. É um jeito de olhar para o capital de uma forma mais completa, digamos. É um acrônimo, né? M-I-N-D. M-I-N-D. O que significa cada letra? M de material. Coisas físicas, escassas. Tipo uma maçã,
Se eu como, você não come. Hum. I é de inteligência, o conhecimento, as ideias, o know-how. N de network, rede, seus contatos, o capital social. E D é de diversidade, ter opções, variedade, o que traz resiliência. Material, inteligência, rede, diversidade. E ele diz que são multiplicativos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta ter muito de um e zero do outro. Se um deles for zero, o resultado todo é zero. Bum. Entendi. O equilíbrio é a chave. Totalmente. Ele até usa exemplos da história. O Japão antigo, isolado, tinha pouco network, pouca diversidade, estagnou. Ou a Irlanda, com a fome da batata. Faltou diversidade na comida. Deu no que deu. E tem exemplo positivo. Ele cita Singapura, um país que, segundo ele, tenta conscientemente equilibrar esses 4 fatores. A ideia é que a falta de um deles pode quebrar uma pessoa, uma empresa ou até um país. E onde a IA entra nessa equação do Mind? Aí que tá o pulo do gato. O AI, a inteligência, tá ficando ridiculamente barata e abundante por causa da IA. E isso desequilibra tudo. Toda a fórmula que a gente conhecia. E esse desequilíbrio leva àquela previsão mais radical dele, de que o trabalho humano, o cognitivo, vai para valor negativo. Qual a lógica dele para isso? É difícil de engolir. A lógica direta, embora dura. A IA aprende, se adapta, faz as coisas numa escala e velocidade que nosso cérebro não tem como competir em muitas tarefas. A gente acaba virando o ponto lento do sistema. O gargalo. O elo mais fraco. Isso. Ele fala da evolução rápida da IA, modelos que antes pensavam por, 20 minutos, agora passam de 200 minutos. A capacidade está crescendo exponencialmente. E ele cita pesquisas que já mostram isso na prática. Aquele estudo do Eric Brynjolfsson, sumiram as vagas de entrada para recém-formados, justamente as que pedem tarefas cognitivas mais básicas que a IA já começa a fazer. E tem algum tipo de trabalho que ele acha que está mais na mira, assim, no curto prazo? Sim, ele foca muito nos empregos KVM. KVM. Keyboard Video Mouse. Teclado Vídeo Mouse. Basicamente, o trabalho de escritório na frente do computador. Análise, gestão de informação. Ele acha que o impacto aí vai ser forte e rápido, coisa de 6 a 12 meses. Caramba. Olhando a figura maior, como isso se encaixa na história da economia? Ele vê um padrão aí? Ele chama de inversão final. A história mostra o valor mudando de mãos, né? Começou com a terra, depois para o trabalho braçal, aí para o capital, fábricas, dinheiro e agora, para a inteligência. A IA seria o motor dessa última inversão. E ele argumenta que desde a crise de 2008 a gente já vive uma desconexão. Desconexão em que sentido? Os números oficiais, tipo PIB, desemprego, podem até parecer ok na superfície, mas por baixo tem um estresse social enorme, né? Infelicidade, polarização, instabilidade. A gente vê empresas de tecnologia, tipo Microsoft, Oracle, valendo fortunas, mas sem gerar empregos bem pagos para a maioria, na mesma proporção. O capital está se concentrando lá. E a IA acelera essa separação entre quem tem o capital e quem tem o trabalho. Exponencialmente, é isso que ele disse. A IA acelera essa divisão. E as consequências sociais disso? Além do desemprego. Bom, primeiro a erosão daquele contrato social antigo. Você trabalha, tem dignidade, participa da economia. Se o trabalho some ou fica precário para muitos, como fica? E tem a crise de sentido. Muita gente se define pelo trabalho. Se isso muda, a pessoa busca identidade onde? É uma questão profunda. Isso leva direto para a preocupação com a transição. Ele parece bem pessimista sobre esse período, mesmo que o PIB fique estável. Sim, ele alerta para isso. O número oficial pode até enganar, mas a rua pode ferver. Insegurança econômica, sentimento de ser deixado para trás, isso alimenta ressentimento, né? Potencialmente até violência. Ele conecta isso com eventos recentes. E a classe média? Ele fala do esvaziamento. A inflação pega quem vive de salário. Quem tem ativo tipo ações, imóveis, se protege ou até ganha. A distância aumenta. Ele usa uma analogia boa para descrever a mudança, né? A da pilha de areia. Adorei essa. Parece tudo firme, mas os grãozinhos estão se mexendo lá dentro e, de repente, puf.
desmorona tudo. A mudança pode ser súbita. Exato. E pega todo mundo de calças curtas. A gente viu um mini exemplo com o ChatGPT nas escolas. Do dia para a noite, tiveram que lidar com uma realidade nova. A IA pode causar esses terremotos na economia e na sociedade. E qual o dilema para quem está no comando? Governos, empresas? É uma sinuca de bico. Se proibir ou frear demais a IA, você fica para trás na corrida global. Perde competitividade. Mas se abraçar com tudo, você acelera a destruição de empregos, a instabilidade social aqui dentro. É complicado. E a famosa requalificação? Funciona. É a pergunta de 1 milhão, né? Requalificar. Para que exatamente? Cadê os milhões de empregos novos e equivalentes? Ninguém tem essa resposta clara. E, historicamente, quando você tem muitos jovens sem perspectiva, sem propósito, bom, a história não costuma ser bonita. É um terreno fértil para conflito. Isso abre espaço para que tipo de coisa na sociedade? Uma busca meio desesperada por sentido fora do trabalho. Pode levar para polarização, para o tribalismo, nós contra eles. O medo do novo paralisa. Ele usa a imagem do oásis no deserto. Às vezes a pessoa prefere ficar no desconforto conhecido do que arriscar sair para buscar algo melhor por medo do desconhecido. E o risco político? É real, o risco de regimes autoritários ganharem força. Gente com medo, insegura, pode acabar topando trocar liberdade por uma promessa de ordem, de segurança, mesmo que seja ilusória. Esse cenário todo, ele chega a duvidar se o capitalismo como a gente conhece sobrevive. Qual é a resposta dele? A resposta é bem direta. Não para os humanos no centro. Ele acha que a IA vai ser muito melhor em juntar dinheiro, investir, multiplicar capital, do que qualquer pessoa ou empresa. Como assim melhor? Pelo exemplo da barra de proteína que ele dá. Antes, criar um negócio desses levava anos. Pesquisa, produto, marketing. Com o IA, ele diz que dá para fazer isso em dias, semanas. A IA acha o nicho, otimiza a fórmula, gerencia a produção, tudo muito mais rápido e eficiente. E isso afetaria até o lucro das empresas e o dinheiro do governo. Sim. Ele acha que as margens de lucro podem cair em muitos setores, porque as próprias empresas de IA vão focar em reinvestir tudo em mais computador, mais poder de processamento, meio como a Amazon fez no início. E menos lucro significa menos imposto para o governo. Justo na hora que vai precisar de mais dinheiro para ajudar as pessoas, para segurar a onda social. Se o governo arrecada menos, então ideias como renda básica universal ficam impossíveis. Pela conta atual, ele diz que sim. Nos Estados Unidos, custariam 5 trilhões por ano. A arrecadação total é uns 4,9 trilhões. Não fecha. Então não adianta só distribuir o dinheiro que existe. É o que ele argumenta. Não basta. Precisa repensar a origem do dinheiro, como ele é criado e entra na economia. Hoje é muito ligado a banco, a dívida. Teria que conectar isso mais ao ser humano. Repensar o dinheiro. E como seria essa nova forma? Quais as propostas dele? São bem diferentes, né? São ousadas. 2 ideias principais. A primeira, uma IA básica universal. Não dinheiro básico, IA básica. Exato. A ideia não é dar grana, é dar para cada pessoa acesso a uma IA poderosa, pessoal, alinhada com os interesses dela, não de uma empresa ou governo. Uma ferramenta para a pessoa navegar nesse mundo novo, aprender, criar. Interessante. E a segunda ideia? Sobre o dinheiro mesmo. Aí entra a mudança radical. Tentar desligar a renda da necessidade de ter um emprego formal. Ele imagina um sistema com 2 tipos de, vamos chamar de ativos digitais. Moedas digitais, tipo o Bitcoin. Uma delas, a Foundation Coin, seria parecida com o Bitcoin, no sentido de reserva de valor, um ouro digital, mas a criação dela financiaria diretamente coisas para o bem comum. Pesquisa de câncer, educação de qualidade, acesso a computador para todo mundo. Tudo gerenciado de forma transparente, talvez pela IA, para o benefício social. E a outra moeda? Como as pessoas teriam acesso a ela no dia a dia? Essa seria a Culture Coin, o dinheiro para usar mesmo. E a ideia radical é, ela seria gerada pela interação das pessoas com a sua IA básica universal. Espera, você ganharia dinheiro por usar a IA, por ser humano. Basicamente, sim. Você seria pago por aprender, por criar, por interagir de forma construtiva com o sistema.
A IA validaria sua identidade, sua atividade. É um jeito de injetar dinheiro direto nas pessoas, reconhecendo o valor delas mesmo sem o emprego tradicional. Uau! Bem futurista. E quais os problemas que ele mesmo vê nisso? Deve ter vários. Ah, com certeza. Ele mesmo admite, as pessoas podem simplesmente ignorar a IA. A IA te dá um conselho de saúde ótimo, mas você não segue. Acontece, né? E como controlar um sistema desses? Quem manda? É super complexo. Mas o objetivo principal, acho, é criar uma rede de segurança forte e, ao mesmo tempo, dar ferramentas para as pessoas se virarem nessa transição. Um colchão e uma caixa de ferramentas, digamos. E o valor dessas moedas viria de onde? Da confiança, da história que se conta sobre elas e se elas realmente ajudam a resolver problemas, a gerar bem-estar para as pessoas. É um jogo de confiança e utilidade real. Fascinante. Bem especulativo, claro, mas fascinante. Trazendo para o chão agora, o que ele sugere que a gente pode fazer hoje? Para se preparar, mesmo que o futuro não seja exatamente esse. Os conselhos são bem pé no chão, na verdade. Primeiro, invista na sua rede humana. Conexões de verdade, confiança, comunidade. Isso a IA não substitui. É importante. Que mais? Segundo, fique bom em IA. Use as ferramentas todo dia. Entenda como funciona e mostre para os outros que você sabe usar. Isso vira uma habilidade valiosa. E o terceiro? Terceiro, comece a separar sua identidade do seu emprego. Quem é você além do engenheiro, advogada, professor? Isso ajuda a lidar com a mudança se ela vier. E ele aponta algum setor que pode crescer ou se dar bem nesse cenário? Aponta sim. Mídia e a tal economia da atenção. Se as pessoas tiverem mais tempo livre, a briga pela atenção delas vai ficar ainda maior. Ativos digitais também. Muita gente buscando onde ganhar dinheiro num mundo talvez de juros baixos. Tem a coisa da gamificação, tipo apostar em eventos futuros, ele cita Cauchy, Polymarket, e o dinheiro grande, institucional, está entrando nisso, buscando novas narrativas de valor. O caso da MicroStrategy com o Bitcoin é um exemplo disso. E ele menciona religião também, né? Menciona, talvez como fonte de sentido, de comunidade, num mundo mais incerto. É uma possibilidade que ele levanta. E do outro lado, quais áreas ele acha que estão mais na berlinda? Além dos KVM, que a gente falou, ele cita especificamente criativos, contabilidade e gerentes de nível médio. Áreas que a IA está avançando rápido. É interessante ver a cabeça dele de ex-gestor de fundo, né? O foco é sempre onde a atenção e o dinheiro estão indo. Quais histórias estão colando? Isso explica muito do que a gente vê em ativos digitais e conecta com outras ideias, tipo a do Soros sobre reflexividade, ou o que ele chama de teoria da inteligência única, a economia como um sistema que tenta processar informação e reduzir incerteza. E a IA é a melhor ferramenta para isso que já apareceu. Por isso a computação é tão central. E o ponto psicológico? É crucial. Superar aquela negação, isso não vai acontecer comigo. Estar preparado mentalmente é metade da batalha. Falamos um pouco de geopolítica. A briga EU-China acelera isso tudo. Com certeza. É uma corrida por quem tem mais computador, mais poder de processamento, por isso as restrições de venda de chips para a China, e uma corrida por quem desenvolve os melhores modelos de IA. A China está forte em código aberto também. Mas mesmo que a briga seja entre eles, o impacto da tecnologia vai ser global. Não tem fronteira para isso. E os riscos da própria tecnologia? A entrevista fala de perigos específicos. Fala sim, e são coisas para a gente ficar de olho. Potencial de IA ser usada para hackear sistemas. Teve aquele exemplo da Exbal, uma IA que foi bem em testes de invasão. Vulnerabilidade dos modelos a ataques, tipo esconder um comando malicioso que só é ativado depois. Já demonstraram isso? Tipo um agente dorminhoco. Exato. E a fragilidade dos sistemas atuais que dá para manipular, fazer o jailbreak. E o cenário mais assustador, vírus de IA feitos para atacar outras IAs ou atacar nossa infraestrutura. Não é ficção, são riscos técnicos reais que vêm junto com o avanço. Ufa, que viagem profunda, hein? Então, para resumir nossa análise, a gente viu as ideias bem fortes do Emad Mostaque sobre a IA nos levando para essa última economia, a crítica dele ao PIB, o modelo Mind,
material, inteligência, rede, diversidade, a previsão de uma transição difícil, com o trabalho cognitivo perdendo valor, e as propostas mais radicais de IA básica universal e um novo tipo de dinheiro ligado a nós, humanos. Exatamente, foi uma exploração intensa e acho que deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta que vai além da grana, do emprego. Se a inteligência, como o Mostak imagina, virar algo superabundante, quase de graça, o que vai definir o nosso valor como humanos? Vão ser nossas conexões, nossa criatividade, nossa capacidade de sentir, de cuidar um do outro, ou a gente vai ter que achar o valor em outra coisa, algo que hoje a gente nem sabe medir, nem sabe nomear ainda. Uma bela provocação para a gente continuar pensando. As implicações de tudo isso que a gente conversou com base no material que a gente analisou são enormes. A reflexão continua.